de ira, no momento de o homem estar chateado, ele pode falar palavras maldizentes ou palavras de maldição. E a Bíblia, a palavra de Deus nos ensina, nos mostra que as minhas palavras e as suas palavras, que a nossa palavra, ela tem o poder, olha que coisa forte. As minhas e as suas palavras têm o poder de semear cura divina. Você está entendendo? Não, glória. As minhas e as suas palavras têm o poder de semear a bênção e prosperidade. As minhas e a sua palavra têm o poder de semear alegria. Quem está entendendo? Não, glória. Tem o poder de semear comunhão, união, cura e transformação. A palavra de Deus também ensina que existe maldição que acompanha até 1000 gerações. Fazem misericórdia. Mas, irmãos, o que nos alegra é saber que Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele veio a este mundo para desfazer toda a maldição hereditária. Você crê na glória? Jesus, ele veio desfazer toda e qualquer maldição hereditária. E eu quero, meu irmão e minha irmã, no livro de Gálatas, só para você entender, daqui a pouco nós voltamos aqui sobre o poder da palavra, que Jesus ele veio desfazer. O livro de Gálatas que diz: Cristo nos resgatou, escute, isso é forte. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Ou seja, ele se fez, você está aqui na glória. Ou seja, ele levou sobre si, ele tirou de nossas vidas o peso da maldição. Ele sabe, eu sempre falo que todas as bênçãos, escute isso, ele trouxe bênção através da cruz para mim e para você. Aleluia! Então, todas as bênçãos que Jesus conquistou ali naquela cruz é direito nosso e é nossa herança. Você está entendendo? Não, glória. Todas as bênçãos que ele conquistou, nós precisamos tomar posse. Mas nesse primeiro passo dessa corrente de oração, nessa sexta-feira profética, entenda que ele conquistou, Jesus já levou sobre si toda a maldição, toda a doença. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras somos sarados e fomos abençoados. Que deve na glória. Mas eu comecei dizendo que nós temos o poder de profetizarmos a bênção sobre as nossas vidas. Porque muitas das vezes nós enfrentamos situações, o inimigo muitas das vezes usa situações que é para que nós venhamos murmurar, nos encher de ódio, falarmos negativo, sabe, no nosso trabalho, na nossa casa, com nossos filhos, com os esposos. Então, escute isso, a minha e a sua palavra tem o poder de semear a cura divina, salvação, sabe, prosperidade, alegria, paz, comunhão, união. Então, a sua e a minha palavra tem esse poder. Você está entendendo a glória? Mas também a minha e a sua palavra tem o poder de determinar. Olha a coisa forte. Fala comigo. As minhas palavras têm o poder de determinar o meu futuro. Você está entendendo? O inimigo não quer que nós venhamos abrir nossos olhos. Foi lindo. Foi poderoso. Nós estávamos aqui semana passada, começando no dia de hoje. Avivamento, glória a Deus. Deus aviva a sua igreja no meu
nossa boca para não falar tudo aquilo que vem, sabe, no nosso coração. Porque a Bíblia diz que não só fala aquilo que o coração está cheio. Então deixa eu dizer para você, se encha da presença de Deus todo dia. Busque a presença dele todos os dias, porque esse Deus vai te dar sabedoria. Esse Deus vai nos dar discernimento, entendimento, para que quando nós formos falar, não sonharmos coisas negativas, como doença, sabe, como também semear tristeza, contenda, ódio no nosso coração, porque é isso que o inimigo quer. Que a geração eleita de Deus não entenda ou não busque as estratégias espirituais para vencermos, para alcançar grandes vitórias. Porque se nós, diante de uma batalha, diante de uma guerra, não sabemos lutar, não sabemos as armas espirituais que devemos usar, nós vamos sair perdendo. Então, para que nós venhamos ganhar, para que nós venhamos vencer, primeiro temos que saber que temos que lutar na presença de Deus. Porque Ele nos ensina, Ele nos mostra que Ele guerreia as nossas guerras. Aleluia! Ele vai lutar por nós. Então, é nesse momento que nós temos que entender e sabemos usar as palavras certas, irmãos, as palavras corretas para trazer bênção para nossas vidas. Porque muitas das vezes, uma pessoa ela está passando por uma provação, por uma luta, e se a pessoa começar a reclamar, eu sabia que não ia dar certo, eu sabia que eu não ia conseguir, já começa a semear coisas negativas. Então, o poder da palavra, você está entendendo, glória? Então, fala forte comigo assim: há poder nas minhas palavras. Fala assim: a minha palavra tem o poder de determinar o meu futuro. Aleluia. Nosso futuro de paz, futuro feliz. A nossa palavra, irmãos, as nossas palavras têm o poder de determinar o futuro do casamento. Sabe, por isso se duvida da vida financeira. Você está entendendo? Não, glória a Deus aí. Porque Deus nos escolheu, Deus nos separou, nos chamou para sermos um canal de bênção na presença dEle. Aleluia! Para sermos esse canal aqui nessa terra. Foi para isso que Ele nos escolheu, para sermos bênção. Foi para isso que Ele escolheu Abraão. Só Abraão, ser tu uma bênção nessa terra. Você tem não glória para Ele. Mas o inimigo quer que nós venhamos maldizer. O inimigo quer que nós enfrentarmos uma luta, uma dificuldade, uma doença, reclamar, murmurar, sabe, ficar com o coração triste, angustiado. Nós temos que entender, irmãos, porque nós como cristãos, como servos de Deus, estamos sujeitos a enfrentarmos dificuldades. Estamos sujeitos a enfrentarmos batalhas espirituais. Isso não dá, sabe? Fora do processo cristão, não. Vamos enfrentar batalhas espirituais, lutas, dificuldades, vai surgir situações extremas, problemas na vida, na casa, mas nós temos que entender que nesse momento nós temos que usar a nossa palavra, acreditando no Deus que nós servimos e começarmos a profetizarmos vitórias futuras para nossas vidas. Vitórias futuras para a nossa casa, para a nossa família. Você, esposa, e vai ver o seu esposo. Alguém fala assim: olha, teu esposo nunca vai ser livre desse vício. Você repreende de você e começa a profetizar: meu Deus, o Senhor Deus que veio resgatar em nome de Jesus para desfazer as obras de Satanás. E na obra do vício já está desfeita, porque eu profetizo a libertação do teu esposo no nome de Jesus. Então você tem que aprender a usar o poder da palavra para determinar na sua vida, sabe, financeira, na sua vida familiar, na sua vida profissional. Porque o sábio Salomão, ele